Coeficiente angular de uma reta. Vamos aprender como fazer o cálculo do coeficiente angular de uma reta. O coeficiente angular da reta M, nós podemos estar utilizando aí esses cálculos. Por exemplo, traçada a reta AB, nós podemos calcular aqui o coeficiente angular da reta Z por ΔY dividido por ΔX, que é igual a tangente de θ. Então perceba que nessa reta, quando nós temos o ângulo aqui θ, para calcular o coeficiente angular, simplesmente é calcular a tangente desse ângulo. Quando a reta está expressa no plano cartesiano, nós podemos também calcular o coeficiente angular por ΔY e ΔX. O ΔY representa essa variação, essa distância do ponto B até o ponto A, essa linha vertical. E o ΔX, essa distância do ponto B até o ponto A, nessa linha horizontal. Podemos estar utilizando também aqui essa variação de ΔY, que significa YA menos YB, que é justamente essa distância. A distância que vai de B a A na vertical. E XA menos XB, que é a distância que vai de B a A, só que na linha horizontal. Perceba que se você começar com YA menos YB, o denominador tem que começar também com XA menos YB. Ou, se você começar com YB menos YA, o denominador também tem que começar com XB menos XA. Então, tem que manter esse padrão. Aqui nós temos a situação que a partir da reta, podemos formar um triângulo para calcular, utilizando as fórmulas que vimos anteriormente. Então, formando esse triângulo, nós podemos estar utilizando ΔY sobre ΔX, que veremos a seguir. Nessa situação aqui, nós temos uma reta que, para calcular o coeficiente angular dela, nós utilizamos aqui o ΔY, que é a distância na vertical desse ponto aqui, que foi informado a coordenada 0,1, até o outro ponto aqui da coordenada 2,5. Então, ele partiu de 1 e foi até 5, ou seja, a variação ΔY equivale a 4. Já o ΔX, na linha horizontal, ele partiu do 0. Saiu do 0 e foi até 2. Então, a variação de x equivale a 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, esse 2 é o coeficiente angular dessa reta. Aqui nós temos umas relações que mostram o seguinte. O valor de α é um valor que é maior que 0 grau e menor do que 90. Isso significa que o coeficiente angular é só calcular a tangente de α, ou seja, vai ser um valor maior que 0. Isso implica que o coeficiente angular também será maior que 0. Porém, se essa reta formar um ângulo α de 90 graus, então a tangente de α não é definida. Não existe o valor para uma tangente de 90, então não tem coeficiente angular. Já aqui o valor de α é maior do que 90 e menor do que 180. Então a tangente de α será menor que 0, consequentemente o coeficiente angular será menor que 0. E quando α é igual a 0, nós temos que a tangente de α é 0. Aqui nos coeficientes angular foi dado um ângulo, por exemplo, um ângulo de 45. Logo, para descobrir o coeficiente angular, tangente de 45 é igual a 1. Nesse outro exemplo aqui, nós temos que o ângulo α é igual a 135. 135, coeficiente angular é igual a menos 1. Então, nós temos aí que a tangente de um ângulo α ela vai ser igual ao oposto da tangente do seu suplemento. Ok? Então, vai ser um valor negativo. Veja que 135 para 180 falta 45. Logo, é o mesmo valor do ângulo de 45, só que com um sinal negativo. O mesmo ocorre aqui nesse ângulo, é um ângulo de 120. Esse ângulo de 120 ele é semelhante ao ângulo de 60, porque a tangente de 60 é raiz de 3. Logo, a tangente de 120 vai ser menos raiz de 3.
E aqui, para o ângulo de 90, não vai ter coeficiente angular, logo, não existe. Nesse exemplo aqui, nós podemos pegar esses pontos. Por exemplo, a coordenada desse ponto aqui é o ponto 3, 4. A coordenada desse outro ponto aqui é o ponto 1, 2. Então, podemos usar aquela relação coeficiente angular da reta, que é dado por ΔY sobre ΔX. Lembrando que esse ΔY equivale a YB menos YA. Embaixo pode ser XB menos XA. Perceba que aqui eu tenho meu XA, YA, XB, YB. E aí, utilizando, eu vou ficar com o coeficiente angular da reta, vai ser igual a YB. O YB aqui está representado por 4, menos YA. O YA aqui está representado por 2. Agora, XB aqui equivale a 3, menos XA, que equivale a 1. 4 menos 2 é 2, e 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu sei que o coeficiente angular da reta equivale a 1. Nesse outro exemplo aqui, nós podemos utilizar aquela definição, onde mostra aqui, ó, posso formar um triângulo aqui. Isso vai representar o meu ΔY. Esse vai ser o meu ΔX. Então, no meu ΔY, variou desse ponto aqui, que equivale a 2, até 4. Então, se vai de 2 a 4, eu tenho aqui que o coeficiente angular dessa reta, o ΔY, variou em 2. Agora, o meu ΔX, ele sai daqui de 1 e vai até 2. Então, indo de 1 a 2, quer dizer que variou em 1. Logo, 2 dividido por 1 é 2. O coeficiente angular dessa reta é 2. Nesse outro exemplo aqui, para calcularmos o coeficiente angular dessa reta, observe que foi informado um ângulo de 60. Então, podemos calcular a tangente de 60. E a tangente de 60, que é um ângulo notável, é raiz de 3. Então, bem fácil. Outra maneira de você identificar o coeficiente angular é nessa situação algébrica, quando é representado da forma f de x igual a x mais b. Perceba em destaque aí que o coeficiente angular é esse valor a, que está próximo do x. Então, só de olhar, você já identifica facilmente. O coeficiente angular aqui será esse valor que está próximo do x. Então, essa função que vai dar origem a uma reta, o coeficiente angular dela é 2. Então, logo, o coeficiente angular dessa reta é 2. Não precisa fazer cálculo, simplesmente olhando já identifica de cara. Né? Voltando aqui rápido, que isso é uma equação reduzida da reta. Então, quando ela é equação reduzida, facilmente identificamos o coeficiente angular. Já aqui nós temos a equação geral da reta. A equação geral da reta ela se representa dessa forma: ax mais by mais c igual a 0. E para calcularmos o coeficiente angular dessa reta, nós vamos ter que fazer o coeficiente angular da reta será dado por menos a sobre b. Então, aqui nós já temos o valor de a e o valor de b. Só são esses. O valor de c não vai interessar para a gente. Então, fazendo o cálculo aqui, coeficiente angular da reta, o valor de a fórmula lá é menos a, então vai ficar menos, o valor de a aqui é 3, então menos 3, dividido por b. b é menos 2, então dividido por menos 2. Isso dá um valor positivo, que é 3,5. Então, está aí calculado o coeficiente angular da reta. Então, essa foi nossa aula. Muito fácil, perceba que não foi um assunto tão difícil, bem fácil identificar o coeficiente angular. Espero que tenha aprendido e fica aí meus agradecimentos e até a nossa próxima aula.